Sabe aquelas histórias que a gente ouve, tão perturbadoras, que parecem ter saído de um filme de terror? Pois é, acontece que as que a gente vai ver hoje, elas são terrivelmente, assustadoramente reais. Pensa só por um instante. E se aqueles medos mais profundos, mais primitivos, se tornassem realidade? Tipo, o pavor de ser enterrado vivo, ou aquele receio de criança de dormir numa cama sem saber o que tem ali debaixo. São cenários assim bem reais que a gente vai explorar agora. A nossa primeira história, ela não começa com um monstro inventado, sabe? Começa com um homem de verdade. Um homem cuja vida foi completamente distorcida, transformada numa lenda urbana por causa de uma tragédia que é até difícil de descrever. Olha só, tudo começou lá em 1919. Um jovem, Raymond Robinson, sobe num poste elétrico só para dar uma olhada num ninho de pássaro. Um simples momento de curiosidade que selou o destino dele para sempre. Depois disso, ele viveu décadas recluso, sabe? Fazendo artigos de couro para conseguir sobreviver. E para evitar os olhares, as perguntas, ele só caminhava de noite, no escuro. E foi nessas caminhadas noturnas que a lenda nasceu. Uma lenda que o assombrou até a morte dele em 1985. O choque foi simplesmente devastador. O Raymond perdeu os olhos, o nariz, uma orelha e um braço. A pele dele ficou marcada para sempre, com uma cor meio esverdeada. E foi exatamente daí, da tragédia desse homem, que surgiu o apelido da lenda, o Homem Verde. Quem viu tudo, os amigos dele que estavam lá, descreveram a cena com puro horror. Um deles chegou a dizer, e aqui eu cito, foi como se uma explosão tivesse acontecido. A força da descarga elétrica foi tão, mas tão violenta, que não só mudou a aparência dele, ela reescreveu o destino dele por completo. Agora a gente deixa essa tragédia acidental um pouco de lado e mergulha de cabeça num mistério de crime real. É uma daquelas histórias que provam que o mal, às vezes, ele não está escondido nas sombras, não. Ele está bem ali, debaixo do nosso nariz. Vamos para o dia 27 de janeiro de 2010. Uma mulher, Sonny Millbrook, faz o check-in no Budget Lodge, um hotel simples lá em Memphis. Naquele dia, a rotina dela era buscar os filhos na escola, só que ela nunca apareceu. Ela simplesmente sumiu. O que aconteceu depois? Bom, é o tipo de coisa que a gente vê em Pesadelo. Nas semanas que se seguiram, vários hóspedes que ficaram no quarto 222 reclamaram de um cheiro forte, estranho, que não saía. A equipe do hotel limpava, fazia o de sempre, mas nada de encontrar a origem. E o mais bizarro, o quarto continuou sendo usado, alugado para outras pessoas, noite após noite. Foi só no dia 15 de março, quase 2 meses depois, que uma limpeza mais pesada finalmente revelou a verdade por trás daquele cheiro. O corpo da Sonny Millbrook esteve ali o tempo todo, escondido, dentro da base da cama box, debaixo do colchão, onde por semanas dezenas de pessoas dormiram sem saber de nada. A investigação, claro, não demorou para fechar o cerco no principal suspeito, o ex-marido dela, Lake Moody. Ele tinha saído da prisão poucos dias antes e o motivo, justamente por ter agredido a Sonny. A causa da morte foi estrangulamento. Mas o detalhe que deixa tudo ainda mais perturbador é que os filhos do casal estavam lá no hotel com ela, um pouco antes de tudo acontecer. O Moody foi encontrado e julgado e, por fim, condenado à prisão perpétua sem nenhuma chance de sair. E para fechar, a nossa última história, ela toca num dos medos mais antigos, mais viscerais da humanidade. Aquele medo que faz a gente questionar a linha, sabe? A linha tão frágil que separa a vida da morte. Tudo começa com uma senhora de 80 anos, a Maria de Jesus Arroio. Ela dá entrada num hospital em Los Angeles, sofre um ataque cardíaco e, pronto, é oficialmente declarada morta. A partir daí, o protocolo padrão é seguido. O corpo dela é colocado num saco mortuário e levado para o necrotério do hospital. Tudo normal, certo? E até aí, era só mais um procedimento de rotina. Mas, quando os funcionários da funerária abriram o saco para preparar o corpo, eles perceberam que tinha alguma coisa terrivelmente, assustadoramente errada. Vamos lá. De um lado, o relatório oficial do hospital. Bem claro, morte por ataque cardíaco. Do outro, um patologista independente que a família contratou. E a conclusão dele? Completamente diferente e infinitamente mais assustadora. Morte por asfixia e hipotermia. As evidências, elas eram inegáveis e contavam uma história de puro pavor.
O corpo da Dona Maria estava de bruços. O zíper do saco estava meio aberto, só que por dentro. O nariz dela quebrado. O rosto coberto de cortes e hematomas que eram recentes. Eram todos os sinais de uma luta desesperada para viver. Mas o que tudo isso queria dizer? A conclusão do patologista foi direta e aterrorizante. A Maria de Jesus Arroio não estava morta quando foi para o necrotério. Ela acordou, sozinha, no escuro, presa dentro de um saco, numa gaveta de metal gelada. Ela morreu ali, por falta de ar e de frio. Ela morreu congelada, viva. 3 histórias, 3 tipos de terror completamente diferentes. E cada uma delas nos força a encarar uma verdade bem desconfortável. A de que a realidade, às vezes, é muito, mas muito mais assustadora do que qualquer ficção que a gente possa imaginar. Pensa bem, a história de um acidente trágico, a de uma maldade calculada e a de uma falha de sistema que foi fatal. Juntas, elas são um lembrete de que os horrores mais profundos não são aqueles que a gente inventa, são aqueles que de fato acontecem. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que fica no ar. No fim das contas, o que é mais aterrorizante? A maldade calculada de uma pessoa ou um simples e absolutamente fatal erro?